O fazendeiro rico expulsa a mãe sem saber que ela esconde uma fortuna secreta. Miguel era um nome reverenciado na região. O fazendeiro milionário, dono de uma vasta propriedade que se estendia por vales e montanhas, vivia cercado de riqueza e prestígio. Mas havia um lado sombrio em sua vida. Sua relação com Dona Elisa, sua mãe. Para ele, ela era uma velha amarga, cheia de reclamações e preocupações desnecessárias. Uma constante fonte de problemas que, na sua visão, ameaçava sua imagem de sucessor exemplar da família. Em um dia tempestuoso, a discussão entre eles atingiu um clímax explosivo. Miguel, em um acesso de raiva, gritou para que ela saísse. Você não é bem-vinda aqui. Cansei das suas sabedorias. Você está me puxando para baixo. Ele não percebeu o vazio que deixava ao expulsá-la. Com o peito apertado, Dona Elisa acatou o pedido, mas não sem antes lançar um olhar cheio de dor e um mistério que Miguel nunca compreenderia. O que ele desconhecia era um segredo guardado por Dona Elisa. Uma fortuna deixada por seu falecido marido, escondida em locais secretos na fazenda. Desde o dia em que Miguel decidiu ignorar suas velhas histórias sobre tesouros perdidos, sua mãe havia planejado revelar tudo no momento certo. Mas poderia essa hora ter chegado? Com a saída de Dona Elisa, Miguel se sentiu aliviado a princípio. Endereçou-se a compromissos sociais e empresariais, tentando manter sua imagem impecável, enquanto um antigo rival, Carlos, começava a cheirar a fraqueza. Carlos sempre teve inveja do sucesso de Miguel e estava pronto para aproveitar qualquer deslize. Dona Elisa, em sua jornada solitária, começou a redescobrir sua força. Ela explorava a fazenda, um lugar repleto de lembranças e segredos. Passou pelos mesmos campos que haviam sido cultivados pelo seu marido, sentindo a conexão com a terra pulsar sob seus pés. E ali, entre oliveiras e flores silvestres, ela encontrou um velho baú escondido sob uma árvore. As mãos tremiam enquanto ela o abria, cheia de esperança e temor. A temperatura na fazenda de Miguel caía. A atmosfera pesava com as ameaças de seu concorrente. Quando uma tempestade se acendeu, Miguel, em meio a tudo, começou a sentir um nó na garganta. A tensão crescia. O medo de perder tudo o que conquistou se tornou palpável. As noites se tornaram longas e de insônia. Dona Elisa, por outro lado, ousava sonhar. O baú continha o que eles poderiam precisar, não apenas para resgatar a fazenda, mas talvez a relação perdida entre mãe e filho. Uma nova determinação crescia dentro dela. Quando os raios cortavam os céus, um segredo finalmente se preparava para ser revelado. Um evento que, sem dúvida, mudaria a vida de Miguel. Seria ele capaz de perceber quão importante era sua mãe antes que fosse tarde demais? O destino julgou suas cartas, mas o futuro permanecia incerto, repleto de mistérios que aguardavam para serem desvendados. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas, dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link da descrição do vídeo e adquira já o seu. Naquela noite tempestuosa, enquanto os raios iluminavam o céu, como se quisessem revelar algo escondido, Dona Elisa sentiu um arrepio na espinha. O baú que abrirá estava repleto de cartas amareladas e joias brilhantes. Mas havia algo mais. Uma caixa pequena, coberta de poeira. Com as mãos tremendo de expectativa, ela a abriu e encontrou um diário. As páginas estavam desgastadas, mas suas palavras saltavam como chamas, revelando uma história obscura. Essa fazenda não é o que parece, começava a frase, e cada linha que ler parecia mais chocante que a anterior. Miguel não era o único dono da propriedade. O que começou como um desagrado em seus ouvidos se transformou em um grito de alerta. Ela leu sobre um pacto firmado entre seu falecido marido e um homem misterioso do passado. Um acordo que garantiu proteção e prosperidade à família, mas que também envolvia um preço alto. Se algo acontecer ao meu filho, toda a riqueza se esvairá. A revelação é um golpe. Era como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando. O nome do homem misterioso ecoou em sua mente e seu coração quase parou. Carlos. Era ele. O rival, o invejoso, tinha muito mais a perder do que apenas uma disputa de rivalidade. A fortuna da família estava atrelada a um segredo sombrio que havia sido enterrado por anos. No mesmo momento, Miguel, alheio a tudo isso, estava no auge de sua arrogância. Ele se via lutando contra Carlos, determinado a manter sua imagem imaculada. Mas uma onda de desespero começou a arruinar seus planos. A pressão era insuportável e ele não sabia quem confiar. Os ecos de risadas vindas de seus amigos se tornaram irritantes, um lembrete da superficialidade de seu sucesso. E de repente, algo estourou em sua casa. Um grande estrondo. As luzes piscavam e o telefone tocava incessantemente. Era Carlos. Miguel, você precisa saber. Mas a ligação foi cortada. Miguel? Da onde vinha aquela sensação de perigo? Alguém estava prestes a soltar uma bomba. E enquanto a raiva crescia em seu peito, uma lembrança fugidia o perseguiu. A última vez em que se desentendeu com a mãe, o olhar dela. Havia um desespero ali, um alerta que ele se negou a ouvir. Na fazenda, o vento começava a gritar, como se estivesse chamando Dona Elisa. Com o diário em mãos, a verdade começava a tomada de sua mente. O que ela faria? Contaria a Miguel sobre o pacto? E se isso significasse arriscar ainda mais o que restava da relação? Ela se levantou, determinada a confrontá-lo, mas um estrondo violento a interrompeu. Um grito ecoou pela noite. O relógio da velha fazenda não parava de bater, e a tensão no ar era palpável. Furtos? Vandalismo? Ou algo mais aterrador? Enquanto isso, Carlos se aproximava da fazenda com um plano sombrio. Ele havia se infiltrado na vida de Miguel por muito tempo, estudando cada passo quase como um ardiloso ladrão. Mas o que ele realmente queria? Dona Elisa correu de volta para casa.
o coração pulsando e a adrenalina disparada. Era hora de revelar a verdade. Mas e se, ao fazer isso, ela colocasse os dois em um caminho sem volta? No fundo, uma sensação se instalou. O destino estava prestes a dar um giro inesperado. As páginas do diário começaram a se misturar com o clamor da tempestade, montando um quadro fascinante e aterrador ao mesmo tempo. O encontro entre as nuvens se acumulavam, e a verdade, envolta em mistério, esperava para ser desvendada. O relógio ainda batia, e o que viria em seguida poderia mudar tudo para sempre. Naquela noite tempestuosa, enquanto os raios iluminavam o céu, como se quisessem revelar algo escondido, Dona Elisa estava em choque. As revelações do diário borbulhavam em sua mente, mas a urgência a empurrava em direção à casa. Ela precisava encontrar Miguel. O grito que ecoou pela noite ressoou como um prenúncio de algo terrível. Ela chegou correndo, as mãos trêmulas, segurando fortemente o diário. O coração batia descompassado, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Dentro da casa, o silêncio era opressor. As luzes piscavam, e Dona Elisa começou a temer o que poderia encontrar. Miguel estava lá, paralisado, olhando pela janela. A expressão no rosto, uma mistura de preocupação e raiva. Miguel! Ela chamou, a voz falhando. Ele se virou, os olhos carregados de desdém. Precisamos falar. É urgente. Sobre o quê, mãe? Seus contos antigos? Não tenho tempo para isso. Ele respondeu, o tom cortante. Mas algo na urgência bela fez seu olhar mudar, mesmo que por um instante. Antes que ela pudesse explicar, um estrondo maior que o anterior sacudiu a casa. As janelas vibraram e Miguel imediatamente foi em direção à porta. Enquanto Dona Elisa tentava entender a gravidade da situação, era o que ela temia. Carlos! Gritou Miguel, já tomando a frente, determinado a confrontar seu rival. Nesse momento, a porta se abriu com brutalidade e Carlos entrou, com um sorriso negro no rosto. Surpresa! Exclamou, seu tom carregado de cinismo. Mas havia algo nos olhos de Carlos, uma fome insaciável, quase como se ele estivesse ali para mais do que uma simples disputa de poder. Miguel, em estado de alerta, deu um passo à frente. O que você quer aqui? Ouvi algumas coisas interessantes. Um diário e um tesouro escondido. Uma promessa que pode ser quebrada. Carlos riu, mas o som não era de alegria. Havia algo profundo e ameaçador em sua presença. Dona Elisa, apavorada, tentou intervir. Carlos, você não sabe o que está fazendo. O pacto não pode machucar Miguel. Quando essas palavras saíram, os olhos de Carlos brilharam e ele se virou para ela perplexo. Então você sabe. Que belo segredo você escondeu da sua família, Dona Elisa. A ironia em sua voz parecia dançar. Nesse instante, tudo colidiu. O fogaréu da verdade e a treva da traição. O pacto! Miguel murmurou, atordoado, tentando juntar as peças. Ele olhou para a mãe. A esperança se misturava à desconfiança. O que você disse sobre isso? Eu não sabia que você ouviria, que Carlos saberia. Dona Elisa estava desorientada. O ar se tornava cheio de tensão. Miguel começou a sentir o chão se abrir sob seus pés. A sensação de traição se instalou como uma sombra. E então, no auge do confronto, algo ainda mais chocante aconteceu. Carlos estendeu a mão e uma fotografia antiga deslizou de seu bolso. Ele a colocou sobre a mesa com um gesto dramático. Essa é a verdadeira herança, Miguel. Olhe bem. Acredite em mim. Você vai se surpreender.
Miguel hesitou, mas não pôde evitar. Ele olhou para a imagem e a cada milésimo de segundo que passava, seu rosto se tornava mais pálido. Na fotografia, havia sua mãe e um homem desconhecido que não era seu pai. O semblante do homem, forte e familiar, arrancou a força de suas pernas. Quem é ele? Miguel perguntou, a voz se quebrando, enquanto ondas de confusão o invadiam. O mundo à sua volta parecia girar. Dona Elisa colapsou em uma expressão de terror. Miguel, eu posso explicar. A sinceridade na voz dela começou a desmoronar as barreiras, mas em meio ao caos, nada poderia preparar os dois para o que estava por vir. O que Carlos realmente queria? A tempestade rugia lá fora, mas os verdadeiros relâmpagos se acumulavam dentro daquela casa. Miguel sentia que a verdade o esmagava. O que ele pensara ser certeza agora estava coberto de dúvidas, e naquele momento, com as revelações prestes a explodir, percebeu que o destino o levava por um caminho ainda mais obscuro do que havia imaginado. Miguel hesitou, a fotografia quase caindo. E suas mãos? Do que Carlos estava falando? Ele olhou novamente para a imagem. O homem desconhecido e a semelhança inquietante com seu próprio rosto. A casa parecia girar em torno dele. O ar se tornava denso, pesado. Mãe, quem é esse homem? Sua voz tremia e a raiva se misturava com medo. O que está acontecendo aqui? Dona Elisa tomou um ar profundo. Mas antes que pudesse falar, um som estrondoso ecoou fora da casa, fazendo tremores nos vidros. A tempestade, que antes só parecia um pano de fundo, agora se tornava parte da cena. O céu despejava sua fúria em forma de granizo. Carlos olhou para a porta e um sorriso cínico brotou em seu rosto. Parece que sua mãe não está pronta para a verdade. Ou talvez tenha medo de que o passado finalmente chegue à superfície. Ele se virou para Miguel, seus olhos brilhando com uma mistura de prazer e malícia. Quem sabe ele pode estar aqui para cobrar uma dívida? Ou para guardar um segredo? Uma pequena promessa de amor que sua mãe guardou em seu coração. Miguel se virou para Dona Elisa de repente, o peito apertando com a confusão. Você está me dizendo que ele pode ser... A pergunta pairou no ar, mas o estalo repentino de uma janela quebrando cortou qualquer esclarecimento. Carlos saltou, rindo. Olha como tudo se desenrola. Se você ama sua mãe, veja o que realmente está em jogo. Essa fortuna, nada se compara à verdade do sangue. Ele apontou para a fotografia, agora um símbolo de um tormento que Miguel não entendia completamente. E justo nesse momento, um clarão mais intenso do que o raio iluminou a sala. E uma sombra projetou-se na entrada. Miguel e Dona Elisa congelaram. Era um homem, sua silhueta forte e familiar. A tempestade rugia atrás dele. Mas algo na imagem deles fez Miguel dar um passo à frente. Pai! A palavra saiu como um sussurro. A mesma sensação que teve ao ver a foto agora preenchia seu coração. O homem levantou a mão e, com voz firme, mas trêmula, começou a falar. Miguel, você precisa saber a verdade. Não sou apenas seu pai. Eu sou também o homem com quem sua mãe fez um pacto. As palavras ecoaram como um trovão. Dona Elisa cobriu a boca com as mãos, os olhos preenchidos de horror e confusão. Henrique, como você está aqui? Isso não era para acontecer. Era necessário. Que Carlos está aqui? Não dá para continuar escondendo. Miguel olhava entre os dois, a mente rodando. Esconder o quê? Que tipo de pacto? A urgência em sua voz crescia a cada palavra.
Carlos soltou uma gargalhada, como se já estivesse vencendo. Ah, a antiga história se desenrola. Não é só uma fortuna, é uma maldição. E vocês a carregam blindados pelo medo de perder o que nem possuem. As luzes da casa piscavam a cada estrondo, e o homem, seu pai, continuou. Há muitos anos fiz um acordo com forças que não podemos compreender. Se algo acontecesse a um dos meus amores, tudo viraria cinzas. E Carlos, ele sempre esteve perto, esperando este momento chegar. Miguel queria acreditar que tudo era um delírio, um pesadelo. Isso não pode ser verdade, gritou, mas sua mente se enchia de memórias que o faziam questionar. E a cada segundo, a tensão crescendo como um arco prestes a quebrar. Dona Elisa se aproximou segurando a mão de Miguel. Seus olhos brilharam com lágrimas. Miguel, o que você precisa saber é que essas revelações podem destruir tudo. O fundo e a verdade estava mais perto do que nunca. Mas sob a pressão daquela revelação fatal, ela sabia que este era apenas o começo de algo muito maior, muito mais devastador do que mutações de fortuna ou segredos de sangue. O destino aguardava, e Miguel estava prestes a descobrir. Miguel hesitou, a fotografia quase caindo de suas mãos. Do que Carlos estava falando? Ele olhou novamente para a imagem, o homem desconhecido e a semelhança inquietante com seu próprio rosto. A casa parecia girar em torno dele. O ar se tornava denso, pesado. Mãe, quem é esse homem? Sua voz tremia e a raiva se misturava com medo. O que está acontecendo aqui? Dona Elisa tomou um ar profundo, mas antes que pudesse falar, um som estrondoso ecoou fora da casa, fazendo tremores nos vidros. A tempestade, que antes só parecia um pano de fundo, agora se tornava parte da cena. O céu despejava sua fúria em forma de granizo. Carlos olhou para a porta e um sorriso cínico brotou em seu rosto. Parece que sua mãe não está pronta para a verdade. Ou talvez tenha medo de que o passado finalmente chegue à superfície. Ele se virou para Miguel, seus olhos brilhando com uma mistura de prazer e malícia. Quem sabe ele pode estar aqui para cobrar uma dívida? Ou para guardar um segredo? Uma pequena promessa de amor que sua mãe guardou em seu coração. Miguel se virou para Dona Elisa de repente, o peito apertando com a confusão. Você está me dizendo que ele pode ser... A pergunta pairou no ar, mas o estalo repentino de uma janela quebrando cortou qualquer esclarecimento. Carlos saltou, rindo. Se desenrola! Se você ama sua mãe, veja o que realmente está em jogo. Essa fortuna, nada se compara à verdade do sangue. Ele apontou para a fotografia, agora um símbolo de um tormento que Miguel não entendia completamente. E justo nesse momento, um clarão mais intenso do que o raio iluminou a sala, e uma sombra projetou-se na entrada. Miguel e Dona Elisa congelaram. Era um homem, sua silhueta forte e familiar. A tempestade rugia atrás dele, mas algo na imagem deles fez Miguel dar um passo à frente. Pai? A palavra saiu como um sussurro. A mesma sensação que teve ao ver a foto agora preenchia seu coração. O homem levantou a mão e, com voz firme, mas trêmula, começou a falar. Miguel, você precisa saber a verdade. Não sou apenas seu pai. Eu sou também o homem. Com quem sua mãe fez um pacto. As palavras ecoaram como um trovão. Dona Elisa cobriu a boca com as mãos, os olhos preenchidos de horror e confusão. Henrique, como você está aqui? Isso não era para acontecer. Era necessário, respondeu ele, a voz tensa. O pacto era para proteger você e Miguel, mas agora
Agora que Carlos está aqui, não dá para continuar escondendo. Miguel olhava entre os dois, a mente rodando. Esconder o quê? Que tipo de pacto? A urgência em sua voz crescia a cada palavra. Carlos soltou uma gargalhada, como se já estivesse vencendo. A antiga história se desenrola. Não é só uma fortuna, é uma maldição. E vocês a carregam blindados pelo medo de perder o que nem possuem. As luzes da casa piscavam a cada estrondo, e o homem, seu pai, continuou. Há muitos anos, fiz um acordo com forças que não podemos compreender. Se algo acontecesse a um dos meus amores, tudo viraria cinzas. E Carlos, ele sempre esteve perto, esperando este momento chegar. Miguel queria acreditar que tudo era um delírio, um pesadelo. Isso não pode ser verdade, gritou. Mas sua mente se enchia de memórias que o faziam questionar. E a cada segundo, a tensão crescendo como um arco prestes a quebrar. Dona Elisa se aproximou, segurando a mão de Miguel. Seus olhos brilharam com lágrimas. Miguel, o que você precisa saber é que essas revelações podem destruir tudo. O passado pode nos devorar. Carlos, incapaz de permanecer em silêncio, avançou, seus olhos fixos nos dois. A verdade está diante de vocês, e estou aqui para garantir que ela não sobrevive. Ele se virou, e outra explosão de granizo atingiu a casa como um sinal. As sombras da mentira estavam prestes a engolir tudo, enquanto a tempestade lá fora se intensificava. O passado, drenado de segredos, implorava para ser revelado. E no olho do furacão, a vida de Miguel mudaria para sempre. O que Carlos realmente queria e quem ele era de fato. No auge da tensão, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou a escuridão. Não era de Miguel ou Dona Elisa, mas de uma figura familiar que acabara de entrar na sala. Era Letícia, a irmã de Miguel, que havia desaparecido anos atrás. Com olhos arregalados, Letícia olhou em volta, confusa e horrorizada. O que está acontecendo aqui? Sua voz ecoou, e por um momento o mundo parou. Dona Elisa desabou, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto Miguel mal podia acreditar no que via. Letícia, onde você esteve? Seu coração disparou. Eu não sei como cheguei aqui. Só lembro de uma luz. E então eu acordei. Mas o que vocês estão discutindo? O pacto? Carlos? Carlos, percebendo a mudança, sorriu maliciosamente. Ah, o desfecho perfeito. O que dirão, Miguel? Seu passado, seu futuro, tudo se entrelaçado na mesma teia de enganos. O ar parecia carregar não apenas chuva, mas segredos e mentiras que agora se aglomeravam na sala. O olhar de Miguel alternava entre Letícia, confusa e assustada, e sua mãe em uma crise de ansiedade. Mãe, você sabia? Sabia que ela poderia estar viva? Sua voz era um misto de desespero e raiva. Letícia olhou para a mãe com olhos angustiados. Eu sou parte disso, não sou? O que eu sou para vocês? Por que tudo isso está acontecendo? Dona Elisa mal conseguia respirar. E a tempestade? Lá fora não era nada comparada à tempestade emocional dentro daquela casa. Um novo enigma se formava diante deles. Uma nova camada de complicações. O que mais estava escondido nas sombras? Os laços familiares se tornavam ainda mais densos, e enquanto a verdade pairava sobre eles, Miguel sabia que nada voltaria a ser como antes, e assim, cercados por segredos e conflitos. Cada um começou a entender que a revelação que estava prestes a acontecer mudaria não apenas o destino de todos, mas a própria essência de quem eram. O que mais estava por trás de tudo isso? A história parecia apenas começar,
e no meio da tempestade estavam todos à beira de descobrir algo que nem eles mesmos podiam imaginar. Miguel enfrentava a imagem da fotografia, o coração batendo acelerado. Mãe, quem é esse homem? A ansiedade nos olhos dele era palpável, enquanto Dona Elisa estava em choque, lutando para encontrar palavras. Letícia, ainda confusa, olhava entre os dois, sem entender a tempestade que a cercava. Carlos, com um sorriso cínico nos lábios, sentia que o domínio da situação estava começando a lhe escapar. Ah, isso é apenas o começo, não é? A cada camada que vocês desnudam, a verdade se torna ainda mais encorajadora. Sua presença ofuscante tornava tudo mais claro e mais aterrador. E então, um estrondo violento ecoou, e a luz da sala quase se apagou. Miguel finalmente levantou a cabeça e se virou. O homem tinha um olhar que parecia transcender a própria tempestade. Papai! A única palavra saiu como um sussurro tímido. O ambiente ficou em silêncio. Até o barulho da chuva parecia ter diminuído. Sim, Miguel, sou eu. A voz de Henrique cortou. O ar tenso. A questão é que muito tempo se passou e o que você precisa saber agora vai além de um simples pacto. A forte presença dele enchia a sala como um trovão silencioso. Dona Elisa se atreveu a interromper, mas foi Letícia que levou a pergunta adiante, notando um brilho nos olhos de Carlos. O que mais você está escondendo, papai? O que significa tudo isso? Henrique respirou fundo, como se estivesse prestes a manobrar entre um abismo e uma ponte. O pacto não era apenas uma questão de proteger a família. Era um laço com uma entidade poderosa, com consequências graves. E se qualquer um de nós, se algo acontecesse, as perdas seriam catastróficas. Nesse momento, as luzes piscaram intensamente e Carlos, aproveitando a fragilidade da situação, deu um passo à frente. Vocês realmente acham que isso é só sob um pacto? A verdade é muito mais obscura, porque enquanto vocês se debatem nos fantasmas do passado, eu estou aqui para reivindicar o que é meu. E então, como um pedaço de vidro quebrando em um instante, houve um clamor, e com ele a portada da casa estourou. Desde o exterior, um grupo de pessoas entrou, com expressões de raiva e determinação. Miguel ficou paralisado. Eram conhecidos, amigos de longa data, mas havia também rostos desconhecidos, velhos conhecidos de Carlos. Carlos, você traiu todos nós, uma mulher gritou, e da multidão um homem a apoiou. Você prometeu que isso nunca aconteceria de novo. O ar ficou tenso e Miguel, junto com Dona Elisa e Letícia, percebeu que o clima cumplicidade e confronto por trás da raiva era mais profundo do que podiam compreender. Os amigos olhavam para Carlos com desapontamento e frustração, mas também medo. E você ainda não percebeu, Carlos? O homem que liderava a multidão falou em um tom grave. As consequências do pacto são mais do que você pode imaginar. Não é só a fortuna em jogo, é a vida de todos nós. Miguel ficou chocado. O que estava acontecendo? Eles estavam todos envolvidos em algo muito além do que um simples desentendimento familiar. Uma revelação bombástica surgiu. O homem desconhecido na foto poderia não ser só um pai ausente. Ele também poderia ser um homem algemado a um pacto de muito mais que riqueza. Com um olhar fixo em Carlos, Miguel sentiu a necessidade de entender completamente a natureza de suas traições. Vocês todos sabem de algo que eu não sei, Miguel gritou, o desespero tomando conta dele.
E ao fazer essa pergunta, uma expressão de terror cruzou o rosto de Carlos, como se ele estivesse prestes a perder o controle. Não, 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 isso não deveria estar acontecendo! Carlos gritou, mas a pressão dobra da tempestade fora da casa não tinha comparação com o furacão que se formava dentro dela. E enquanto a confusão e o medo se espalhavam, Miguel sentiu um nó na garganta. Ele precisava saber a verdade, antes que o caos o engolisse completamente. Quais segredos mais estavam ocultos e quem estava realmente atento ao que estava prestes a acontecer? Miguel enfrentava a imagem da fotografia, o coração batendo acelerado. Mãe, quem é esse homem? A ansiedade nos olhos dele era palpável, enquanto Dona Elisa estava em choque, lutando para encontrar palavras. Letícia, ainda confusa, olhava entre os dois, sem entender a tempestade que a cercava. Carlos, com um sorriso cínico nos lábios, sentia que o domínio da situação estava começando a lhe escapar. Ah, isso é apenas o começo, não é? A cada camada que vocês desnudam, a verdade se torna ainda mais encorajadora. Sua presença ofuscante tornava tudo mais claro e mais aterrador. E então, um estrondo violento ecoou, e a luz da sala quase se apagou. Miguel finalmente levantou a cabeça e se virou. O homem tinha um olhar que parecia transcender a própria tempestade. Papai? A única palavra saiu como um sussurro tímido. O ambiente ficou em silêncio. Até o barulho da chuva parecia ter diminuído. Sim, Miguel, sou eu. A voz de Henrique cortou o ar tenso. A questão é que muito tempo se passou e o que você precisa saber agora vai além de um simples pacto. A forte presença dele enchia a sala como um trovão silencioso. Dona Elisa se atreveu a interromper, mas foi Letícia que levou a pergunta adiante, notando um brilho nos olhos de Carlos. O que mais você está escondendo, papai? O que significa tudo isso? Henrique respirou fundo, como se estivesse prestes a manobrar entre um abismo e uma ponte. O pacto não era apenas uma questão de proteger a família. Era um laço com uma entidade poderosa, com consequências graves. E se qualquer um de nós, se algo acontecesse, as perdas seriam catastróficas. Nesse momento, as luzes piscavam intensamente e Carlos, aproveitando a fragilidade da situação, deu um passo à frente. Vocês realmente acham que isso é só sobre um pacto? A verdade é muito mais obscura. Porque enquanto vocês se debatem nos fantasmas do passado, eu estou aqui para reivindicar o que é meu. E, então, como um pedaço de vidro quebrando em um instante, houve um clamor, e com ele a portada da casa estourou. Desde o exterior, um grupo de pessoas entrou, com expressões de raiva e determinação. Miguel ficou paralisado. Eram conhecidos, amigos de longa data, mas havia também rostos desconhecidos, velhos conhecidos de Carlos. Carlos, você traiu todos nós! Uma mulher gritou e da multidão, um homem a apoiou. Você prometeu que isso nunca aconteceria de novo. O ar ficou tenso e Miguel, junto com Dona Elisa e Letícia, percebeu que o clima, cumplicidade e confronto por trás da raiva era mais profundo do que podiam compreender. Os amigos olhavam para Carlos com desapontamento e frustração, mas também medo. E você ainda não percebeu, Carlos? O homem que liderava a multidão falou em um tom grave. As consequências do pacto são mais do que você pode imaginar. Não é só a fortuna em jogo, é a vida de todos nós. Miguel ficou chocado. O que estava acontecendo? Eles estavam todos envolvidos em algo muito além do que um simples desentendimento familiar. Uma revelação bombástica surgiu.
O homem desconhecido na foto poderia não ser só um pai ausente. Ele também poderia ser um homem algemado a um pacto de muito mais que riqueza. Com um olhar fixo em Carlos, Miguel sentiu a necessidade de entender completamente a natureza de suas traições. Vocês todos sabem de algo que eu não sei, Miguel gritou, o desespero tomando conta dele. E ao fazer essa pergunta, uma expressão de terror cruzou o rosto de Carlos, como se ele estivesse prestes a perder o controle. Não, 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 isso não deveria estar acontecendo, Carlos gritou. Mas aí, a pressão dobra da tempestade fora da casa não tinha comparação com o furacão que se formava dentro dela. E enquanto a confusão e o medo se espalhavam, Miguel sentiu um nó na garganta. Ele precisava saber a verdade, antes que o caos o engolisse completamente. Quais segredos mais estavam ocultos e quem estava realmente atento ao que estava prestes a acontecer? Mas antes que qualquer um pudesse responder a Miguel, a figura de uma mulher surgiu da multidão. Ela avançou com determinação, seus olhos cheios de lembranças e mágoas. É a Clara, a ex-namorada de Miguel, alguém que ele nunca havia esquecido totalmente, mas que havia se perdido em um passado nebuloso. Miguel, ela chamou, e sua voz instantaneamente prendeu a atenção de todos. Acho que é hora de falar sobre o que aconteceu e o que você não sabe. Miguel ficou paralisado. Clara, o que você está fazendo aqui? Ela não hesitou. Eu sei a verdade sobre seu pai, sobre o pacto, e como Carlos se encaixa nisso tudo. E mais importante, eu sei que você é o herdeiro de algo muito maior do que você imagina. As palavras dela foram como uma bomba caindo. Um silêncio pesado envolveu a sala. Todos olhavam para Clara, e os olhos de Carlos escureceram com raiva. Herdeiro do quê? Miguel perguntou, a confusão brilhando em seu olhar. O que você está falando? É um legado, Miguel. Uma maldição que foi passada entre nós. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre proteção, sacrifício e escolha. Você tem que escolher de que lado você está. As palavras de Clara pairaram no ar, misturando-se à tempestade lá fora. Miguel sentiu o chão se mover sob seus pés. Ele estava prestes a descobrir não apenas a verdade sobre seu passado, mas também seu próprio destino. O que todos pareciam até agora não passava de uma fração de um enigma ainda mais profundo que envolvia amor, ódio e traição. As conexões estavam prestes a ser reveladas, e o que aconteceria a seguir poderia mudar não só a vida dele, mas a de todos ao seu redor. O que vem a seguir? A tempestade parecia não ser a única que estava prestes a explodir. A tensão na sala era uma tempestade própria, e Miguel se sentia preso entre dois mundos. Clara, você tem que me contar o que você sabe sobre o pacto. Sua voz tremeu, cheia de urgência, a expressão diretamente nos olhos dele. Isso não é só sobre o passado ou o que Carlos quer. É sobre a sua vida, sobre quem você realmente é. Mas antes que pudesse continuar, um barulho estrondoso irrompeu vindo de fora. Era como se a própria casa estivesse protestando. O céu rugia e todos se viraram em direção à porta. Carlos, impaciente, disse: Vocês não estão percebendo? O tempo está se esgotando. Seu sorriso cínico começava a mostrar fissuras. Mas no meio daquele caos, algo ainda mais impactante ocorreu. A porta foi arrombada com força e uma figura familiar surgiu. Era André, o melhor amigo de Miguel, mas algo estava diferente. Ele estava pálido e com expressão de desespero.
Miguel, é um desastre. Tudo desmoronou. O que está acontecendo aqui? Miguel não entendia. André, o que você quer dizer? O coração dele disparou, em um ritmo frenético. Carlos, você não pode ser sério. O acordo, ele afeta todos nós. Eles estão vindo. A sala inteira ficou em silêncio. Miguel olhou para Carlos e, por um breve momento, as peças se encaixaram. Quem está vindo? Os credores. Eles descobriram tudo. O que você não percebeu é que o pacto não é só uma maldição. É uma prisão. E se um de nós falhar, todos nós pagamos. André falou em um tom urgente. A intensidade em sua voz aumentando a cada palavra proferida. Os olhos de Carlos escureceram com a revelação. Você mentiu para mim! Gritou para André, a raiva explodindo. Você me traiu ao lado deles! Trair? Eu estou tentando salvar sua vida! André respondeu, sua voz se elevando acima do barulho da tempestade. E então, em um golpe súbito, uma luz intensa iluminou a sala, e o eco de vozes se aproximava do lado de fora. Não eram apenas as tempestades que se acumulavam. O que se aproximava era muito mais ameaçador. Miguel sentiu um nó na garganta. Quem está vindo? Ele repetiu, mais forte agora, tentando entender a gravidade da situação. São aqueles que foram enganados pelas falcatruas de Carlos. Eles vêm para limpar esta casa. André disse, o desespero em cada palavra. As vozes se tornavam cada vez mais audíveis. E Miguel sentiu que o mundo estava girando. Carlos estava em choque, e a pressão em seu corpo parecia incontrolável. Isso não pode estar acontecendo. Ele gritou para ninguém em particular, suas mãos se levantando como se quisesse afastar a realidade. E, em um instante, tudo mudou. A porta foi empurrada, e uma massa de pessoas invadiu a sala. Miguel se sentiu como se estivesse observando um filme, mas o horror era real. Aqueles eram homens e mulheres que conhecia, mas os rostos expressavam raiva e frustração. Carlos, você nos traiu! Gritou um dos líderes, e antes que Miguel pudesse reagir, a multidão começou a avançar. A confusão se espalhou como fogo em palha seca. Miguel olhou para sua mãe e Letícia, os rostos pálidos, e então para Clara, que estava parada e no estado de choque. Preciso saber a verdade. O que está acontecendo? A urgência crescia e ele se sentia perdido. Com um movimento rápido, André se colocou à frente, tentando barrar a multidão. Não, esperem! Precisamos discutir. Precisamos da verdade. Mas a verdade estava prestes a ser revelada de uma maneira que ninguém esperava. Carlos, pressionado, resolveu não mais esconder. Vocês querem saber quem eu sou? Quem vocês sempre temeram. O acordo que fiz não apenas nos prende, mas garante que eu seja seu salvador ou seu destruidor. E tudo por causa do que seu pai fez. As vozes se calaram e um silêncio pesado se instalou, como se o ar estivesse prestes a se romper. Miguel ficou paralisado. O que Carlos estava insinuando? O que tudo isso significava? A tempestade lá fora rugia, e as vozes na sala começavam a se misturar em um turbilhão de gritos e acusações. E enquanto a realidade se desmoronava ao redor deles, Miguel teve uma epifania aterradora. O que se escondia no pacto era algo que poderia arruinar não apenas sua família, mas toda a sua vida. Um abalo percorreu seu corpo. Ele olhou em volta, os rostos cheios de medo e raiva, e uma única pergunta ecoou em sua mente. Estaríamos todos condenados? As sombras começaram a se aproximar, e o futuro era mais incerto do que nunca. Miguel enfrentava a imagem da fotografia, o coração batendo acelerado. Mãe, quem é esse homem?
A ansiedade nos olhos dele era palpável, enquanto Dona Elisa estava em choque, lutando para encontrar palavras. Letícia, ainda confusa, olhava entre os dois, sem entender a tempestade que a cercava. Carlos, com um sorriso cínico nos lábios, sentia que o domínio da situação estava começando a lhe escapar. Ah, isso é apenas o começo, não é? A cada camada que vocês desnudam, a verdade se torna ainda mais encorajadora. Sua presença ofuscante tornava tudo mais claro e mais aterrador. E então, um estrondo violento ecoou, e a luz da sala quase se apagou. Miguel finalmente levantou a cabeça e se virou. O homem tinha um olhar que parecia transcender a própria tempestade. Papai? A única palavra saiu como um sussurro tímido. O ambiente ficou em silêncio. Até o barulho da chuva parecia ter diminuído. Sim, Miguel, sou eu. A voz de Henrique cortou o ar tenso. A questão é que muito tempo se passou e o que você precisa saber agora vai além de um simples pacto. A forte presença dele enchia a sala como um trovão silencioso. Dona Elisa se atreveu a interromper. Mas foi Letícia que levou a pergunta adiante, notando um brilho nos olhos de Carlos. O que mais você está escondendo, papai? O que significa tudo isso? Henrique respirou fundo, como se estivesse prestes a manobrar entre um abismo e uma ponte. O pacto não era apenas uma questão de proteger a família. Era um laço com uma entidade poderosa, com consequências graves. E se qualquer um de nós, se algo acontecesse, as perdas seriam catastróficas. Nesse momento, as luzes piscavam intensamente, e Carlos, aproveitando a fragilidade da situação, deu um passo à frente. Vocês realmente acham que isso é só sobre um pacto? A verdade é muito mais obscura. Porque enquanto vocês se debatem nos fantasmas do passado, eu estou aqui para reivindicar o que é meu. E então, como um pedaço de vidro quebrando em um instante, houve um clamor e, com ele, a portada da casa estourou. Desde o exterior, um grupo de pessoas invadiu a sala, com expressões de raiva e determinação. Miguel ficou paralisado. Eram conhecidos, amigos de longa data, mas havia também rostos desconhecidos, velhos conhecidos de Carlos. Carlos, você traiu todos nós! Uma mulher gritou, e da multidão um homem a apoiou. Você prometeu que isso nunca aconteceria de novo. O ar ficou tenso e Miguel, junto com Dona Elisa e Letícia, percebeu que o clima de cumplicidade e confronto por trás da raiva era mais profundo do que podiam compreender. Os amigos olhavam para Carlos com desapontamento e frustração, mas também medo. E você ainda não percebeu, Carlos? O homem que liderava a multidão falou em um tom grave. As consequências do pacto são mais do que você pode imaginar. Não é só a fortuna um jogo, é a vida de todos nós. Miguel ficou chocado. O que estava acontecendo? Eles estavam todos envolvidos em algo muito além do que um simples desentendimento familiar. Uma revelação bombástica surgiu. O desconhecido na foto poderia não ser só um pai ausente. Ele também poderia ser um homem algemado a um pacto de muito mais que riqueza. Com um olhar fixo em Carlos, Miguel sentiu a necessidade de entender completamente a natureza de suas traições. Vocês todos sabem de algo que eu não sei, Miguel gritou, o desespero tomando conta dele. E ao fazer essa pergunta, uma expressão de terror cruzou o rosto de Carlos, como se ele estivesse prestes a perder o controle. Não, não, não! Isso não deveria estar acontecendo! Carlos gritou. Mas a pressão dobrou da tempestade fora da casa não tinha comparação com o furacão que se formava dentro dela. E enquanto a confusão e o medo se espalhavam,
Miguel sentiu um nó na garganta. Ele precisava saber a verdade, antes que o caos o engolisse completamente. Quais segredos mais estavam ocultos? E quem estava realmente atento ao que estava prestes a acontecer? Mas antes que qualquer um pudesse responder, a Miguel, a figura de uma mulher surgiu da multidão. Ela avançou com determinação, seus olhos cheios de lembranças e mágoas. Era Clara, a ex-namorada de Miguel, alguém que ele nunca havia esquecido totalmente, mas que havia se perdido em um passado nebuloso. Miguel, ela chamou, e sua voz instantaneamente prendeu a atenção de todos. Acho que é hora de falar sobre o que aconteceu e o que você não sabe. Miguel ficou paralisado. Clara, o que você está fazendo aqui? Ela não hesitou. Eu sei a verdade sobre seu pai, sobre o pacto e como Carlos se encaixa nisso tudo. E mais importante, eu sei que você é o herdeiro de algo muito maior do que você imagina. As palavras dela foram como uma bomba caindo. Um silêncio pesado envolveu a sala. Todos olhavam para Clara e os olhos de Carlos escureceram com raiva. Herdeiro do quê? Miguel perguntou, a confusão brilhando em seu olhar. O que você está falando? É um legado, Miguel, uma maldição que foi passada entre nós. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre proteção, sacrifício e escolha. Você tem que escolher de que lado você está. As palavras de Clara pairaram no ar, misturando-se à tempestade lá fora. Miguel sentiu o chão se mover sob seus pés. Ele estava prestes a descobrir não apenas a verdade sobre seu passado, mas também seu próprio destino. O que todos pareciam até agora não passava de uma fração de um enigma ainda mais profundo que envolvia amor, ódio e traição. As conexões estavam prestes a ser reveladas, e o que aconteceria a seguir poderia mudar não só a vida dele, mas a de todos ao seu redor. O que veio a seguir? A tempestade parecia não ser a única que estava prestes a explodir. De repente, uma luz ofuscante iluminou a sala, e um grito cortou a noite. O pacto foi rompido. O que era selado agora está livre. Uma mulher emergiu do fundo da multidão, com um olhar que exalava poder e fúria. Era uma figura conhecida de todos, mas ninguém esperava vê-la ali. A avó de Miguel. Vovó, o que você está fazendo aqui? Miguel mal podia acreditar em seus olhos. Ele sempre soube que a avó guardava segredos, mas nunca imaginou que ela estivesse envolvida naquilo tudo. Eu sei a verdade sobre todo esse caos, Miguel. O pacto não era apenas entre seu pai e Carlos. Ele envolve toda a nossa linhagem. Ele foi feito para proteger todos nós. Mas agora as barreiras foram quebradas. As palavras dela soaram como um relâmpago em meio à tempestade. Dona Elisa olhou para a mãe, o desespero estampado em seu rosto. Não, você não pode fazer isso. Sabe quais são as consequências? Miguel, atordoado, perguntou. Consequências? O que você quer dizer com isso? O que vai acontecer? A avó respirou fundo, a dor visível em seus olhos. A maldição se expandiu além de nós. Se não tomarmos cuidado, não só esta casa, mas nossas almas estarão em perigo. Carlos não é o único que corre riscos. Cada um de vocês carrega uma parte disso. Você está dizendo que eu sou parte disso? Que sou a chave? Miguel perguntou, sua voz em choque. A revelação tornou tudo ainda mais confuso, mas a pressão crescendo em seu peito o lembrava de que o tempo estava se esgotando. A multidão ao redor deles começou a murmurar e a tensão tornou-se palpável. A avó deu um passo à frente, encorajando Miguel. Você precisa decidir, Miguel. Unir a família ou deixá-la se despedaçar. O que realmente importa está nas suas mãos agora. Miguel olhou para Carlos, as pedras que atirou no lago de sua vida agora reverberando. E quanto a você, Carlos, o que você tem a ganhar com isso?
Carlos, com um sorriso nervoso, retrucou. Eu sempre soube que você era o foco, Miguel. Neste jogo de poder e sangue, a escolha sempre foi sua. O clima na sala mudou drasticamente. A sala, antes cheia de desentendimento e raiva, agora parecia um campo de batalha entre passado e futuro. O rosto de Miguel estava uma tempestade de emoções, e ele percebeu que precisava decidir o caminho a seguir. As escolhas feitas nas próximas horas poderiam alterar tudo, não apenas para ele, mas para todos naquela sala. Ele olhou para Clara, Letícia e então para sua mãe, cujos olhos imploravam por paz. E neste momento, o impulso de salvar sua família tornou-se inabalável. Mas queria saber, poderia ele realmente unir um legado tão marcado pela dor? E quanto ao pacto, era mesmo um selo ou uma prisão? Enquanto as nuvens rugiam lá fora e as vozes se elevavam, Miguel percebeu que uma nova determinação brotava dentro dele. Um caminho estava se formando, mas para onde levaria? E a escolha seria a chave para a salvação ou a condenação de todos? Miguel ficou em silêncio, sentindo que todo o peso daquele momento estava prestes a quebrar suas costas. A escolha. De que lado estou? Como posso decidir algo tão importante? Ele olhou para todos os rostos na sala. O que significa ser um herdeiro de um pacto? As palavras da avó reverberaram em sua mente. A tempestade lá fora parecia ecoar seu tumulto interno. E então, como se um véu tivesse sido retirado, a verdade começou a se dissolver no ar. Carlos tremia de raiva, as consequências de suas ações ameaçando finalmente se materializar. Você acha que tudo isso é uma brincadeira, Miguel? Carlos gritou, seu rosto distorcido por um misto de desespero e raiva. A vida de todos nós está em jogo. Você tem que entender que eu fiz o que fiz para me proteger. Proteger a si mesmo ou proteger a verdade? Miguel retrucou, um rugido crescendo dentro dele. Se você realmente se importasse, não teria feito isso com nossa família. A avó deu um passo à frente, a decisão atravessando seu olhar. Miguel, o que podemos fazer agora é unir as forças. Podemos quebrar essa maldição. A unidade é a única solução. É a sua escolha. Os olhos de Letícia brilharam com determinação. Não temos que repetir os erros do passado. Podemos reescrever nossa história, escolhendo a verdade em vez do medo. A multidão na sala começou a murmurar, a tensão se dispersando a cada palavra inspiradora. Miguel, sentindo que um fio de esperança começava a se formar, olhou para Clara. Você sempre acreditou em mim. O que devemos fazer? Ela se aproximou, seu olhar firme. Precisamos começar a quebrar o ciclo, Miguel. Coloque suas mãos sob esse pacto e declare que não é mais necessário. Essa é a sua herança, a escolha de se libertar. Sentindo um calafrio percorrer sua espinha, Miguel olhou para a foto do homem desconhecido. Antes de encontrar a força, ele avançou, colocando a mão na tabela onde o diário estava, sua voz ecoando com resiliência. Eu não aceito mais esse pacto. Nós somos livres, não mais. Uma onda de energia percorreu a sala. As paredes pareciam tremer enquanto Carlos gritou de ira. Não! Isso não pode estar acontecendo! Mas à medida que a declaração ecoava, uma luz brilhante envolveu a sala. Miguel sentiu a conexão com sua família se solidificar, os laços sendo recuperados. O ar estava carregado de emoção, misturando esperanças e medos. Naquele momento, a tempestade lá fora começou a diminuir, como se o universo tivesse decidido dar uma chance à redenção. As vozes da multidão tornaram-se gentilmente emaranhadas e todos viram a verdade dos laços familiares.
não importa o que o passado havia trazido. A maldição havia sido quebrada. Carlos, agora impotente, se afastou, seu poder evaporando diante da união deles. Miguel olhou ao redor. O alívio e a felicidade começando a preencher o vazio que antes o dominava. Estamos juntos nisso, não importa o que aconteça a seguir. Com a tempestade finalmente se acalmando, Miguel sentiu que havia encontrado seu caminho. Não estavam apenas livres do pacto, mas também da bagagem emocional que o acompanhava. A sala estava em um novo clima. O passado, agora transformado em aprendizado. Mas tinha uma pergunta ainda pairando no ar. Um novo mistério que se formava ao horizonte. O que haveria a seguir para eles? Uma nova jornada de reconstrução, talvez? Ao olhar para sua família, ele sorriu, sabendo que a verdadeira força estava na união. A vida estava seguindo uma nova direção e ele estava preparado para enfrentá-la. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça, e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link da descrição do vídeo e adquira já o seu.